mascote para a Copa do Mundo parece fácil, mas a história deles mostra que isso é bem mais complicado do que parece. Já teve de tudo, desde um leão até uma fruta que parecia ter saído de uma novela de frutas, passando por um bicho que assustou tantas crianças que faliu a empresa que o fabricou. E no vídeo de hoje nós vamos ver todos os mascotes da história da Copa do Mundo, do pior ao melhor. Os critérios são bem claros: design, criatividade e a ideia por trás do mascote, ou a falta dela. As notas que eles podem receber são lendário, topzera, mais ou menos e péssimo. Prepare seu bom senso, porque a gente vai começar nos piores mascotes. Começando pelo fundo do poço, temos o Joanito, na Copa de 1970. A ideia dos Caba foi literalmente desenhar um menino com um sombreiro gigante, que é como chama o chapéu que eles usam lá no México. Continuando, e o sombreiro e o uniforme do México. Apenas isso. Ele parece mais um personagem de um livro infantil que você encontra em uma daquelas bibliotecas perambulando pela cidade. Simples demais. O México tinha uma cultura visual incrível para usar. Entregou um garoto daqueles de marca de feijão. Por isso, o Joanito abre a nossa lista direto no péssimo. Dessa vez, temos o Chip e o Tep da Alemanha de 1964. Mano, os caras olharam pro Joanito de 1970 e falaram: massa, vamos ser igual a eles, só que em dobro. São dois meninos com bochechas gigantes, bem separados e o uniforme da Alemanha. Um tem as letras WM na camisa, significa Copa do Mundo em alemão, e o outro tem o número 74. Eles parecem dois personagens de um desenho muito antigo que deu errado, sem criatividade nenhuma. E isso vai direto pro péssimo. Dessa vez a Argentina literalmente olhou pro México 8 anos depois e pensou: bela ideia, vamos copiar. E ali nasceu o Gauchito, outro menino com roupa de futebol. A única diferença é que o design aqui tá um pouquinho mais arrumado, ele tá mais perfeitinho e o traço é mais limpo. Ele usa o lenço e os chapéus gaúchos argentinos, o que faz sentido com a cultura deles na época. Mas para um evento do tamanho da Copa do Mundo, temos zero impacto positivo. É preguiçoso. Vai fazer companhia pro Joanito na categoria péssimo. Dessa vez nós temos o Maranjito, e aqui as coisas começaram a ficar estranhas. Os Caba olharam para a produção de laranja da Espanha e pensaram: e se o nosso mascote fosse uma laranja jogadora de futebol? Bom, temos que admitir que isso aqui é criativo, mas pelo amor de Deus, isso aqui tá virando novelinha de frutas por acaso? Parece não ter passado daquela laranja irritante da internet. O negócio foi tão estranho que virou uma febre. A Espanha começou a produzir um desenho animado inteiro baseado nessa laranja de chuteira. Olha onde o mundo foi parar. Até uma fruta de cabeça gigante ganhou mais fama na TV do que muitos artistas por aí. E mesmo sendo marcante pelo fato de ser muito estranho, vai pro péssimo também. E o México ataca novamente, dessa vez com um pique em 1986. Pelo visto, não se arrependeram daquele menino sem graça de 1970 e decidiram ir para o outro extremo da loucura. Eles criaram uma pimenta jalapeno gigante com um bigode de desrespeito e, claro, o chapéu sombreiro. É criativo? Sim, representa a culinária do país, mas olha a cara dessa pimenta, é muito estranho olhar pra um vegetal com um bigodão te encarando enquanto escuta uma bola. Fica no mais ou menos, só pelo audácia. Agora temos o Willy, da Copa da Inglaterra. Esse aqui merece respeito, porque ele é literalmente o primeiro mascote da história de todas as Copas do Mundo. Ele é um leão vestindo a bandeira da Inglaterra. Visualmente, se a gente olhar hoje em dia, ele é bem simples. Um desenho 2D, bem feio, mas a importância histórica dele é gigante por ter inventado essa moda de mascote. Pelo peso da história, mas pelo design antigo, nota mais ou menos. Dessa vez estamos com o Cial, da Copa da Itália. Esse aqui divide opiniões até hoje. Ele é basicamente um boneco de cubos nas cores da bandeira italiana, com a bola de futebol no lugar da cabeça. O nome Cial é literalmente oi ou tchau em italiano. Ele parece aqueles projetos de computação dos anos 80. Sabe aqueles que deu erro no meio do caminho? Ou até uma tentativa de fazer um boneco de Lego. Esquisito. Mas eu preciso dar o braço a torcer. Foi absolutamente criativo e quebrou totalmente o padrão de bicho ou criança. Por ousar tanto, ele fica no mais ou menos. Estamos agora em 2002, na Copa da Coreia e do Japão. E aqui eles decidiram criar não um, mas 3 mascotes culturistas: o Ato, Cass e Nick. Eles eram criaturas alienígenas, feitas de energia pura. E na época ganharam vários codinomes e produtos por aí. Cara, a ideia era ser ultra tecnológico. Por causa dos anos 2000, mas o design envelheceu muito mal. Ninguém tem o direito que eles eram. E por isso ficam no mais ou menos. Agora temos o Striker dos Estados Unidos. Os americanos decidiram não inventar moda. Pegaram um cachorro, um dos animais domésticos mais populares do mundo, e colocaram um uniforme. O design foi feito pelos estúdios da Warner Bros. É um mascote extremamente comercial, funcional e é simpático. Ele cumpriu o papel dele perfeitamente na época. Vendeu muito brinquedo e é a cara da estética americana dos anos 90. Simples, mas funciona muito bem. Nota topzera. Agora, o Laeb, da Copa do Catar. A FIFA tentou explicar que ele era um fantasma do futebol, vindo de um metaverso dos mascotes.
Mas a gente fala a verdade, é literalmente um lenço de cabeça tradicional árabe que voa. É bem criativo. O design e a animação ficou lindo e ele é super carismático nas animações. Mas toda vez que eu olhava pra ele, eu lembrava daquele tapete voador do Aladdin. Só não sei se você lembra dele. Praticamente o irmão gêmeo dele. Mas o design moderno salvou muito, então vai para o topzera. Temos agora o Zabivaka, da Rússia. O nome dele significa literalmente aquele que marca o gol em russo. Ele é um lobo de óculos esportivos e tem um grande estilo. Ele é bem carismático, moderno e foi feito para o marketing de camisas, bonés e pelúcias. Funcionou muito bem, caiu nas graças da galera na época. Por isso, entra fácil no topzera. Agora temos o goleiro Seixo, da Alemanha. Lembra que eu falei no começo do bicho que faliu a empresa de brinquedos? Pois é, foi esse aqui. Você pode até achar ele meio estranho à primeira vista, mas o goleiro é simplesmente inesquecível. Ele não era um desenho animado, era um fantoche gigante que andava pra lá e pra cá com uma bola falante. O bicho virou meme, virou cultura e era uma verdadeira celebridade na época. Só que nos bastidores ele tem uma história muito estranha, porque ele foi um fracasso de vendas. Sabe por quê? Porque as famílias alemãs achavam um leão gigante meio aterrorizante. As pelúcias eram caras demais e a internet não perdoou o fato de que o leão simplesmente não usava calças. Ele andava por aí só de camisa. Isso meio que acabou quebrando a empresa que fabricava os brinquedos dele. Mas justamente por ser esse meme e sendo o rei do carisma, ele garante a nota topzera. Estamos agora com o Zakumi, da Copa de 2010. Mano, que mascote fantástico. Ele é um leopardo com cabelo verde, cheio de marra e estilo e uma baita personalidade. O design dele era em 3D, representava a fauna da África do Sul. Com muito orgulho, a energia dele combinava perfeitamente com a Copa das Vuvuzelas e do Waka Waka. Ele tinha potencial para chegar ao nível lendário, mas como a concorrência no topo é bem pesada, ele fica como o líder supremo da categoria topzera. Apenas atrás do Zakumi está o Fut, da Copa de 1998. Ele é um galo azul, o símbolo da França, com o peito escrito França 98. O Fut é um marco na história do design gráfico das Copas. O traço dele era limpo, o contraste de cores era perfeito e ele foi um dos primeiros a fazer a transição perfeita para animações em 3D e jogos de videogame da época. Ele tem a nostalgia do final dos anos 90, o que era um verdadeiro clássico, que faz ele garantir o seu lugar no topo do topzera, apenas atrás do Zakumi. E chegamos nos mascotes que estão dominando o planeta agora: Maple, Zayu e Clutch, os representantes da Copa do Mundo de 2026. Como a Copa deste ano é dividida entre 3 países gigantes, a FIFA decidiu criar um trio de animais para representar cada nação. O Maple, que é um alce, que representa o Canadá. O Zayu, que é um jaguar todo estiloso, representando o México. E o Clutch, que é uma águia bem marrenta, representando os Estados Unidos. Simplesmente a ideia de unir os 3 países em um trio de animais nativos. Simplesmente isso foi muito inteligente. E o design e a animação ficou muito bom, por ser uma das ideias mais bem amarradas que a FIFA teve nos últimos anos para dar conta de 3 países de uma vez. Por isso entra na nota topzera. Dessa vez estamos com o dono do trono, o único e absoluto do nível lendário, o nosso representante brasileiro, o Fulé. Pode falar o que vocês quiserem aí, mas o Fulé que ele é muito bom. Ele é um tatu-bola, uma espécie nativa, nossa, com uma mensagem ambiental gigantesca por trás, a preservação da fauna e da caatinga brasileira. No começo, o nome dele gerou polêmica e piada na internet, mas o carisma desse bichinho aí quebrou qualquer barreira. Ele dançava nas arenas, abraçava os jogadores, virou um meme mundial e não existe um único brasileiro que viveu em 2014 e não tenha alguma memória sobre esse bicho aí. No caso, o tatu-bola azul e amarelo, mais conhecido como Fulé. Ele não é só mascote, ele virou parte da nossa história cultural. Ele é literalmente campeão invicto na nossa lista. E esse foi o meu ranking definitivo de todos os principais mascotes da FIFA. Agora a treta tá aí armada nos comentários se duvidar. Qual é o seu ranking de todos os mascotes da Copa? Qual você acha o melhor? E qual desses você acha mais estranho? Dentre eles, qual te dá mais nostalgia do passado? Comenta aí e me segue pra mais um ranking. A gente se vê na próxima. Valeu!